nessa aula é contar um pouquinho assim da minha cozinha, do jeito como eu componho os pratos e fazer os pratos, assim, explicar um pouco sobre os pratos que eu fiz para o festim e servir. Porque eu acho assim que só ouvir, né, fica todo mundo assim passando mal de vontade. Então a gente separou um pouco de cada coisa para poder servir para as pessoas experimentarem tudo aquilo que a gente está conversando. Com vocês, a chefe Ariane Maluf, com a palestra A Cozinha Criativa do Mahalo. Bom dia a todos. Bom, depois de tudo que ele falou, né, eu tô assim, cheia de elogios, alquimista, isso e aquilo, mas na verdade eu sou uma cozinheira que foi aprendendo, e hoje eu tenho meu restaurante. A gente também tem a nossa empresa, as nossas empresas são empresas familiares. Eu trabalho junto com a minha mãe, com os meus irmãos, e a gente tem um buffet também que se chama Buffet Leila Maluf, que foi onde tudo começou, na verdade, há 21 anos atrás. Eu não poderia dar essa aula sem contar, porque eu acho que receita por receita, a receitinha está na apostila. Então, a gente vai fazer um bate-papo, eu vou falar sobre todos os pratos que eu fiz no festim, ou quase todos, e vocês vão poder provar praticamente tudo que foi feito no festim, um pouquinho de cada coisa. Então, assim, a princípio a aula seria resumidamente o peixe. Aí eu disse assim, não, né? Vamos separar um pouquinho do creme de pupunha, vamos separar um pouquinho do mil folhas de chocolate, e assim vocês vão ter uma noção muito mais ampla do que é essa cozinha que a gente chama de cozinha criativa, mas que, na verdade, nada mais é do que assim uma cozinha rica em sabor. Então, agora vamos falar de comida, né? Chega de contar história. A gente só tem 45 minutos, então eu vou falar meio igual uma tagarela. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Bom, vou começar aqui falando do nhoque. A gente preparou, não está aí na apostila de vocês, eu vou ditar a receitinha do nhoque, porque vocês vão poder pôr dentro o que vocês quiserem. É um nhoque dourado. A gente chama, e quando o chefe, o Beni Novak, viu, ele falou assim, nossa, parece um donuts. Sabe aquele docinho que chama donuts? E realmente depois de fritar e que ele fica pronto, eu falei, ó, legal, de repente é um outro nome para o meu nhoque dourado. É 1 quilo de batata doce. ,200 gramas de farinha de trigo. 50 gramas de queijo parmesão, 200 de farinha de trigo, 1 quilo da batata doce, 50 de parmesão, sal, noz moscada e um pouco de farinha só para fritar. Bom, ele é frito, tá, gente? Assim, tem uma parte gordinha aí da receita, mas um nhoquezinho gordinho não tem problema, né? Passa. Então, a gente faz O legal do nhoque de batata doce, que a gente acabou descobrindo, foi o seguinte, que a batata doce ela tem muito menos umidade do que a batata convencional. Então, para preparar o nhoque, ela pega muito menos farinha. Então, para 1 quilo, esse 1 quilo de batata doce, vocês vão colocá-la para cozinhar com casca, tá? E depois que ela estiver no ponto, não pode deixar ficar mole demais, vai descascar e aí vai pesar esse 1 quilo. Para depois colocar os 200 gramas de farinha, o parmesão e tal. E aí ela vai ficar uma massa assim, ó, bem boa de trabalhar. A gente faz, você pode fazer ele até para comer sem ser frito, tá? Aí faz uma bolinha enroladinha. E aí faz um afundadinho aqui no meio. Então eu vou colocar aqui, ó, bem no buraquinho o recheio. Se fosse uma pastinha de queijo, você pega o sacapucho, né, o saco de confeiteiro, recheia. Para quem faz evento, não sei se alguém aqui é profissional da área, pode fazer isso aqui pequenininho, recheadinho, para servir num evento ou de aperitivo num restaurante, uma porçãozinha de 4, de quanto quiser, né? Então, aqui, ó. Aí você faz bem recheado, pouco recheado, como você achar melhor. Normalmente, eu aqueço ele assim
E depois eu pego, aqui eu preparei um sour cream, que é aquela, eu vou explicar para vocês. Ele está bem molinho, que já ficou um pouquinho. Ó. Mas isso tem que colocar a hora que sai do forno, tá? Eu vou explicar para vocês já. Aí eu pego um pedacinho de pimenta de cheiro e uma rodelinha de pimenta dedo de moça. E pronto. Aí fica o nosso nhoquezinho dourado, tá? E serve quentinho com esse sour cream gelado. E agora eu vou falar então do peixe, que é o principal. Bom, o pintado, pessoal, é um peixe muito, muito típico da região do Pantanal mato-grossense. Então, assim, e é um peixe considerado, dentre as nossas opções, é um dos peixes nobres que a gente tem disponíveis. Por que nobre? Porque ele é um peixe alto. Você vê aqui, esse aqui nem está tanto, que é um pedaço pequeno, mas ele consegue ser até mais uma posta mais bonita. E ele é um peixe que você consegue servir sem espinho também. Então, agrada muito. Para servir em restaurante, é o que eu mais utilizo. Mas fora o pintado, na nossa região, a expedição até pegou, mas a gente tem pacu, tem peraputanga, tem matrinchã, tem uma variedade grande. Então, a gente pega essa manteiguinha, coloca aqui em cima do peixe, tá? Para dar um temperinho a mais, um sabor, e a manteiga também, ela deixa as coisas mais macias, né? É um detalhe. Aí, pessoal, eu pego um pouco, põe a manteiga, leva no forno. Tirou, você vai colocar. Eu fiz uma mistura de mostarda Dijon em grão e mostarda, a ancienne e a mostarda lisa. E a gente faz uma crostinha de leve aqui, ó, da mostarda, sem exagero, tá? Só um pouquinho. E aí a gente pegou o coco fresco, tem que ser fresco, raladinho, tá? Eu misturei com um pouquinho, vocês vão falar, ela tem uma coisa com a pimenta de cheiro, né? Mas é só um detalhe. Aí eu pus um pouquinho de pimenta de cheiro e a gente faz essa crostinha de coco. Então, esse prato, na verdade, ele quase tem uma influência meio thai, assim, né? Essa coisa do coco. Pronto. E assim vai no forno de novo, só na hora de servir. Corou a crostinha, tá pronto. Então aqui eu peguei aqui uma fatia de manga. Só para a gente dar uma decorada, vou ver se eu arrumo uma ervinha para colocar depois. Aqui eu preparei uma ganache de chocolate, que é o chocolate derretido com creme de leite, né? Pode fazer a proporção de 500 gramas de chocolate para 300 creme de leite, mais ou menos, tá? Aí derrete. Isso eu aprendi a fazer em um dos estágios em Paris. Coloca aqui assim no fundo do prato. Aí a gente vai fazer uma decoração. No festinho eu fiz isso para os 130 pratos. Para pôr o suflezinho de chocolate em cima, é bom ele estar bem gelado, daí você enrola como se fosse um brigadeiro. Ele tem que ficar com uma crostinha, ele demora tipo 3 minutos no forno, tá? A gente já está quase terminando, tá? Eles me deixaram por último, porque eles já sabem que eu sempre demoro um pouquinho mais. Eu não consigo fazer só uma coisinha. Eu vou fazer só um pinguinho do marshmallow aqui no fundo do prato. Aí a gente vai pegar aqui as camadas. Aí aqui eu peguei e coloquei só para finalizar. E aí eu tive a sorte que o festival arrumou para mim as frutas vermelhas mais lindas, assim. Foi muito legal. Então a gente tinha amora, blueberry, groselha,
Olha, framboesa foi perfeito. Eu nem acreditei, porque lá em Cuiabá não tem. Antes... Obrigada. Antes de vocês comerem, eu quero agradecer a presença de todos. Desculpa ter sido assim tudo meio atropelado, meio rápido, mas agora todo mundo tem meu e-mail. Quando vocês tiverem oportunidade de ir a Cuiabá, perto de Cuiabá, fazendo um pouco de propaganda, a gente tem o Pantanal, a gente tem a Chapada dos Guimarães, tem Nobres, tem um ecoturismo maravilhoso. Então, assim, dá para fazer um passeio muito bacana e dá para passar no Marralo também. Vocês são muito bem-vindos, viu?